Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ela Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. E vamos em frente, que o tema está muito bom, né? Teve gente que passou a semana assombrado com esse tema. Não tenham medo, que nós temos aqui os nossos caças fantasmas, Paulo Renato e Maria de Fátima Miranda. Não. Se vocês tiverem algum problema, mandem mensagem para a Rádio Rio de Janeiro. Chama Jesus é mais seguro. Solicitando aí a presença dos nossos caças fantasmas. Então, o capítulo é o capítulo 9, né, que é Dois Lugares Assombrados, capítulo 9 do Livro dos Médiuns, Dois Lugares Assombrados. O item é o 132 e nós vamos iniciar a pergunta de número 3. Então vamos lá, Allan Kardec pergunta o seguinte: já que o apego dos espíritos por algum lugar é um sinal de inferioridade, não constituirá também uma prova de que sejam espíritos maus? Resposta: certamente que não. Um espírito pode ser pouco adiantado, sem que por isso seja mau. Não se observa a mesma coisa entre os homens? E aí eu tinha citado no programa anterior o caso da minha avó, que viveu 50 anos numa casa e quando desencarnou ela era muito apegada àquela casa, né? A vida dela era aquela casa, eram os netos. Então ela ficou ali dentro. Isso não quer dizer que ela fosse um espírito mau. Ela era um sinal de inferioridade, por quê? Porque ela estava presa ainda à casa, às pessoas. Se ela fosse um espírito de uma condição mais adiantada, ela entenderia melhor e não ficaria presa a nada disso. Continuaria amando os filhos, os netos, tentando ajudar, mas sem ficar necessariamente presa ali, como ela ficou durante algum tempo presa à casa, até que os espíritos conseguiram, com o tempo, a gente teve as informações, retirá-la, né, com a ajuda de algumas crianças desencarnadas. Ela adorava crianças, eles levaram umas crianças que sensibilizaram ela e ela aceitou ir com as crianças. Mas não quer dizer que o espírito, por estar numa casa, ele necessariamente esteja ali com uma má intenção, Miranda. Eu estava lembrando assim, já tivemos oportunidade em reunião mediúnica, ouvir aquelas pessoas que trabalhavam naqueles interiores, na cozinha, né? Até já ouvi, nesse outro caso, ouvi falar de pessoas que na época da escravidão ainda estavam presas a determinados lugares e passaram muito tempo naqueles espaços, depois foram retirados. Mas eu também lembrei de uma outra figura, uma pessoa muito interessante, é a Maria da Cruz, que ela foi auxiliar doméstica na casa do Eurípides Bassanufo. E o Chico tinha um carinho muito grande com ela. O nome dela era Maria da Cruz. E o Chico doou o sobrenome dele para ela. Ela passou a se chamar Maria da Cruz Xavier, quando ele conheceu ela. Bem, depois que o Eurípides tinha desencarnado, ela continuou por ali. Quando ela desencarna, ela não está presa a lugar nenhum. Era uma pessoa que, mesmo desempenhando uma função de serviçal a uma família, era um espírito que tinha uma lucidez e aproveitou o contato com aquele espírito que foi Eurípides, a família dele, não é? Ela desencarnou bem, tranquila, não ficou presa a nada nem a ninguém. É interessante a gente realmente dissociar a questão do apego à questão da dedicação, né? Porque às vezes a gente faz umas associações que dizem respeito mais ao amor próprio ou à indiferença. Porque às vezes a pessoa, numa leitura superficial da doutrina espírita, ela considera o seguinte:
Se eu me dedicar muito a tal coisa ou a tais pessoas, eu talvez fique apegado a elas quando desencarnar. E esfria na relação afetiva, né? Trata as relações afetivas com superficialidade para não se apegar. Naturalmente, nós pensamos que seja um traço bem forte de egoísmo. Sim. Porque retira dos outros ou deixa de dar aos outros aquilo para o qual ela foi chamada na convivência, que é a atenção, o carinho. Claro que isso daí tem todo um histórico espiritual. O espírito já às vezes traz algumas marcas, né, das suas experiências passadas, então ele tenta se proteger. Mas, em linhas gerais, são isso. É isso, né? Às vezes a gente interpreta como julga que deve interpretar os ensinos e acha que o apego não vai se dar se ela for indiferente. Mas, às vezes, isso tem uma contraparte, né? Às vezes isso não sai como foi bem planejado. Porque, às vezes, a pessoa desencarna e fica aquele complexo de culpa, porque ela descobre por si mesma ou por orientação de algum benfeitor espiritual que ela falhou na encarnação. Reencarnou no grupo familiar para lhe dedicar carinho e atenção, na medida do possível, mas sem se tornar dono. E às vezes a gente não consegue lidar bem com essa questão da afetividade, porque a afetividade para nós muitas vezes é posse, ou a afetividade para nós muitas vezes é considerada como um motivo de escravidão, né? E Jesus Cristo nos ensina, a doutrina espírita nos esclarece, que devemos sim aprender a amar, sim, mas entendendo que todos somos de Deus. Essa é uma lição difícil, porque amamos em demasia ou somos indiferentes em demasia. São dois extremos. Dois extremos. Kardec até falava sobre isso quando falava sobre a ciência e a religião, que as duas se tratavam com exclusão, né? E nós somos assim, às vezes nos tratamos com exclusão, para se proteger. O campo emocional, o campo psicológico, às vezes a gente não se dedica à afeição como deveríamos nos dedicarmos. Porque às vezes a pessoa teve uma experiência traumatizante na própria existência, né? E resolveu se proteger do que ela chama de emoção. Então resolveu não amar ninguém, né? Como se isso fosse possível. Mas os apegos são os mais variados, e os mais variados são os motivos. Kardec coloca no Livro dos Espíritos a afeição que os espíritos devotam a certas pessoas. É interessante aquelas questões a partir da questão 485, mostrando que o tipo de afeição varia muito de espírito para espírito. E os motivos da afeição também variam muito. Na obra do André Luiz, nós temos lá o avô dele no mundo espiritual, apegado ao que ele julgava ser ouro. Nós temos nas obras ainda do André Luiz, aquele espírito que eu não lembro o nome, nem o livro, mas que ela estava apegada ao filho, porque a mulher teria facilitado a morte do seu filho. Entre a terra e o céu, entre a terra e o céu. Então nós temos os apegos os mais variados. Nós devemos aprender a amar, mas devemos aprender também a transferir o objeto do nosso amor para outras mãos. O André Luiz teve também essa dificuldade quando voltou lá, depois de desencarnado. Talvez se ele não tivesse encontrado a esposa com reconstituição do lar, reconstituindo o seu lar com outra pessoa, talvez se a esposa ficasse naquela saudade que ele julgava que ela estava, que ele julgava que os filhos estavam, se a situação ali fosse outra, dificilmente nós veríamos o André Luiz que nós conhecemos hoje. Talvez fosse aquele protetor familiar, tão egoísta quanto era antes. É verdade. De repente até o novo casamento da Zélia foi assistido pelos espíritos em benefício do próprio André Luiz.
É isso aí. Vamos dando sequência aqui, agora com a questão de número 4. A crença de que os espíritos têm preferência pelas ruínas apresenta algum fundamento? Resposta dos espíritos: nenhum. Os espíritos vão a tais lugares como a qualquer outro. A imaginação dos homens, porém, despertada pelo aspecto lúgubre de certos locais, atribui à presença dos espíritos o que quase sempre não passa de um efeito muito natural. Quantas vezes o medo não tem feito que se tome por fantasma a sombra de uma árvore, e por alma do outro mundo o grito de um animal ou o sopro do vento? Os espíritos gostam da presença dos homens e por isso preferem os lugares habitados aos desabitados. É uma coisa que tem total sentido, né? Por que o espírito vai querer ficar numa caverna sozinho se não tem ninguém ali? A não ser que ele tenha vivido ali, que ele tenha alguma predileção por aquele local. Né? O que pode acontecer também. Mas normalmente os espíritos estão perto de outras pessoas encarnadas que eles têm algum tipo de vínculo, seja um vínculo afetivo ou um vínculo até de raiva e de ódio. É o que os espíritos falam para Allan Kardec: nós somos seres sociais. Necessitamos viver em sociedade. E precisamos, embora muitas vezes sem contato físico direto, mas precisamos olhar as pessoas, saber que elas estão ali. Nós vimos isso na pandemia, né? Quando saímos à rua e não tinha ninguém, só nós ali. Né? Aí, pessoalmente, eu ficava pensando: meu Deus, cadê as pessoas? Aí eu pensava, as pessoas boas, as pessoas que eram ruins, as pessoas impacientes, as pessoas pacientes, as pessoas grosseiras, as pessoas bem educadas. E eu pensava nisso. Todas elas circulavam ali. E todas estavam fazendo falta, né? Eu várias vezes na rua eu pensava isso. Eu saía à rua justamente para fazer essa observação. Né, como nós necessitamos uns dos outros, seja em que situação seja, mesmo aquela situação as mais estranhas, aquela situação que a gente deseja evitar, quer evitar, mesmo essas situações, mesmo nessas situações, estamos convivendo com seres humanos e sentimos falta do ser humano. Então, desencarnado, nós estamos na condição que estávamos aqui, né, encarnados. Com a mesma tendência, com a mesma inclinação, com os mesmos gostos. E essa necessidade da vida social faz parte da nossa intimidade. Né? Deus, quando nos criou, nos colocou na qualidade de semente, colocou em nós todas essas características. Então, realmente, somos seres sociáveis, precisamos da sociedade, precisamos do outro, mesmo do outro que a gente no momento não gosta muito ou não nos agrada muito. Não tem afinidade, né? Eu acredito que a gente tem que pensar um pouco, às vezes, tem que voltar na mente aquele momento da pandemia mesmo, que ali teve grandes lições. Enquanto você estava falando, eu fiquei refletindo que foi justamente durante a pandemia que os bastidores dos lares entraram em crise, porque eram seres que estavam a maior parte do tempo ausentes de casa, alguns por necessidades reais, outros em mecanismo de fuga do contato com a família, e a vida colocou todo mundo de volta para dentro do lar, né? Foi uma época em que a depressão, o índice de suicídio, de pânico, de agressividade, violência doméstica teve em tanta evidência. Quem lidou nessa época ainda com o tipo de acolhimento recebeu muito pedido de ajuda. Quer dizer, são tudo preconceitos muitas vezes, né? Conceitos e preconceitos. E a questão aqui das ruínas é um tipo de preconceito. Quer dizer, alguém construiu na nossa imaginação essa ideia de que os lugares abandonados são mal assombrados. Pelo aspecto, né? Mas esse termo também, mal assombrado, ele se refere a qualquer espírito. Né? Qualquer espírito que apareça em determinados ambientes, a tendência do povo é dizer que aquela casa, aquele ambiente é mal assombrado. Nem conhece a natureza íntima do espírito, não sabe se é um espírito bom, brincalhão. Basta ter espírito ali que a pessoa fala, não, é mal assombrado. É a questão da cultura popular, né?
Sim. Tem um depoimento do Chico que ele fala de um período que ele tirou umas férias e ele foi a um determinado local onde ele tinha uma cachoeira e ele viu espíritos indígenas, né, daquela região, todos ali convivendo como se estivessem encarnados. Como você falou, lembrou que o homem é o segregário. Esses eram indígenas, eram seres ainda mais voltados para aquela cultura primitiva da realidade deles, mas estavam convivendo ali como se tivessem... Normalmente, né? Vamos dando sequência, você que está chegando agora ao programa Luz na Penumbra. Estamos estudando o livro dos Médiuns de Allan Kardec, no seu capítulo 9, item 132, e nas perguntas. Vamos iniciar a pergunta de número 4A. Lemos a pergunta 4, agora tem a 4A. Estou aqui na companhia de Paulo Renato e Maria de Fátima Miranda. A pergunta é a seguinte: entretanto, pelo que sabemos da diversidade de temperamento dos espíritos, deve haver misântropos, entre eles, que podem preferir a solidão. E aí os espíritos responderam a Kardec: foi por isso que não respondi de modo absoluto a pergunta. Eu disse que eles podem ir a lugares desertos, como a toda parte. É evidente que se alguns se mantêm isolados é porque assim lhes apraz, o que não constitui motivo para que forçosamente tenham predileção pelas ruínas. Os espíritos se acham em muito maior número nas cidades e nos palácios do que no interior dos bosques. É verdade, né? A gente, nós que vivemos em cidades grandes, a gente está sempre cercado por uma nuvem de testemunhas, né? Agora, pode sim haver espíritos que por predileção gostem de ficar isolados, mas isso é uma situação temporária. São aqueles que encarnados já se trabalhavam dessa forma. Tinham suas relações, mas se reservava o direito de ficar um pouco a sós, não é? A solidão é muito boa para todos nós em muitos momentos, né? A solidão aí, ou soledade, que precisamos de alguns momentos conosco mesmo, para que pensemos sobre aquilo que no dia a dia não dá para pensar, ou refletir sobre aquilo que no dia a dia não dá para refletir. Nós vivemos numa correria constante, cheios de atividades sociais, profissionais, e não nos damos esse tempo, não nos permitimos parar para refletir sobre algumas coisas que são mesmo do dia a dia, mas as coisas transcendentais, as coisas da religião, da espiritualidade. Então, é aconselhável que nós nos demos esse tempo, né? Escolher um dia, um horário que seja possível para que a gente fique na própria companhia. Na própria companhia, refletindo sobre aquilo que viveu, sobre as vivências, as experiências. Não é o outro conselho do Santo Agostinho, né? Quando ele fala para passar em vista, né, rever aquilo que fez durante o dia. Quer dizer, mostrando que o isolamento temporário, ele é absolutamente necessário. Então, você está falando, eu estou refletindo que são muitos os ouvintes da rádio que já estão numa certa idade e agora estão dentro de casa. E alguns estão a sós. E às vezes entram num processo de depressão, de angústia, melancolia, e essa sua fala vem nos lembrar de estimulá-los, ao invés de ficar assim deprimidos, depressivos, eles aproveitarem esse tempo, acompanhando a rádio, se pode ainda ir ao centro, não é? Fazendo o culto do Evangelho no lar e meditando, ressignificando a vida, porque se passou um período longo da existência cuidando de alguém, cuidando dos filhos, trabalhando, mantendo a casa, e agora está numa condição de ficarem mais dentro de casa, não se sintam inúteis nem sozinhos. Busca a companhia dos bons espíritos e até um momento bom para meditar no que foi feito. Porque se equívocos foram cometidos, é um momento de você ressignificar isso. Lembrar por que agiu de tal maneira como agiu e a lição que ficou. E mesmo não estando ativos em sociedade, todos os dias se manter ativo na sociedade espiritual, conversando com os benfeitores e pedindo fortalecimento. Quer dizer, nós não encaramos assim, mas é o benefício que Deus nos concede para que retornemos ao plano espiritual com menos problemas de consciência, com algum grau de maturidade maior. Então, realmente é um momento que a natureza nos oferece, a natureza aí, as leis de Deus, que
que nos oferece para que justamente façamos isso. Pensemos naquilo que não tivemos tempo de pensar. Eu lembro da passagem do apóstolo Paulo, quando ele fala das prisões dele, em certo trecho lá da mensagem do livro, ele diz que não temia a prisão, porque em sendo preso poderia pensar, meditar na misericórdia do Cristo. Então eu achei interessante essa passagem, mostrando que nas situações mais adversas, que era um isolamento, porque aquelas prisões eram normalmente cavernas, eram grutas muito escuras, sem higiene nenhuma. Então, naquela situação mais adversa, ele dizia que ficaria tranquilo se fosse preso, porque poderia meditar na misericórdia do Cristo. Quer dizer, são lições para a gente pensar nelas e sobre elas, porque o tempo nos aguarda a todos, O tempo vai aos pouquinhos nos transferindo de uma situação de estabilidade para uma situação de instabilidade no campo físico, por exemplo, no campo da saúde. Agora, a instabilidade emocional, isso corre por nossa conta, é a maneira como nós lidamos com o tempo e as suas circunstâncias. Então, todos nós estamos indo, embora não pareça, indo numa mesma direção e sentido. Então, é preciso realmente, como disse Jesus para o Públio Lentulus, senador, é preciso que a gente consiga ter a sabedoria para aproveitar aquele minuto de glória, para evitar o século de sombra. Quando a pessoa está no leito, que está acamado, e às vezes os médicos acham que não tem mais jeito, e a família fica em dúvida, a espiritualidade nunca orienta a eutanásia, porque cada minuto no corpo físico vai fazer a diferença, se bem aproveitado, numa reflexão como essa. Isso aí, vamos aqui à questão de número 5. Pergunta Kardec: em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade. Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? Resposta dos espíritos: o fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem acreditou instintivamente desde todos os tempos. Mas, conforme já dissemos, o aspecto lúgubre de certos locais fere a sua imaginação, levando naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais. Essa crença supersticiosa é alimentada pelas narrativas poéticas e pelos contos fantásticos com que acalentaram na infância. E aí você vê espíritos que estão ali se manifestando de forma ostensiva em palácios, lugares belíssimos, Tem muitos palácios na Europa que o pessoal tem até medo de entrar. Então, não necessariamente um lugar com aspecto de ruína, um lugar mal cuidado, um lugar feio, às vezes não tem nenhum espírito interessado naquele local. E outro local bonito, tal, tem vários espíritos que estão interessados ali por algum motivo, não é isso, Paulo Renato? Justamente. E eu acho interessante a resposta. Ele fala aqui, Kardec perguntou a origem dessa crença, e ele fala, essa origem, no fundo, é manifestação dos espíritos, que todos, de alguma forma, têm intuição dessa possibilidade da sobrevivência. Eu achei interessante aqui que muitas vezes esse medo de determinados lugares vem de pessoas que dizem não acreditar em nada. É verdade. Aquelas pessoas que não acreditam em espírito, não acreditam em nada, mas têm receio de determinados ambientes. Mesmo quem é ateu, Miranda, quando vê alguma coisa se mmexer, meio que dá linha na pipa e corre, né? Vai que na dúvida. Vai que é verdade. Pois é. Às vezes a pessoa acha que tá ficando doida, né? Mas depois ela fica bem insegura de ver o fenômeno acontecer, e ela fala, mas eu tô vendo isso acontecer. Não tem uma explicação. O pessoal lá no Nordeste tem muita história assim, né? Aquelas criaturas que lidavam na terra, no campo e tal, e as casas ouviam ruídos. Eram pessoas muito duronas, mas quando ouvia isso ficava meio estremecido. Muitas histórias eram contadas para assustar, mas muitas tinham fundo de verdade. Só lembrando aqui do Pinga Fogo com Chico Xavier, acho que foi o primeiro, não lembro, que ele falou que estava lá regando o canteiro de alho e tá lá o poeta desencarnado citando para ele a determinada poesia muito longa. Quer dizer, lá no campo de regar alho estava lá o espírito presente. Os espíritos estão em todos os lugares.
Bem, espero que vocês não durmam com medo, fiquem tranquilos, muita paz a todos, muita oração, que a oração atrai os bons espíritos e afasta aqueles que tenham qualquer má intenção. Muita paz, até o próximo programa, se Deus quiser. E aí, vocês não vão dar tchau, não? Que Jesus nos conduza. Deus nos abençoe. Dois mal educados, muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868, números pares. Lembrando a vocês que associem-se ao Clube da Fraternidade pelo telefone 3386-1422, 3386-1422. Vamos dar seguimento ao estudo. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, seguido pelo Clever, que fica ali atrás nos auxiliando. Como é que estamos, Astênio? Estamos estudando a Revista Espírita de novembro de 1858, na parte que Kardec intitula de Conversas Familiares, ele fala de Conversas Familiares de Além-Túmulo. E aí a comunicação do Dr. Moore. E na parte que nós terminamos, né, no encontro anterior, né, Kardec faz uma observação ao analisar as respostas, as perguntas feitas, né, ao Dr. Moore, e que era um conhecido do Dr. Jobard, né, tinha desencarnado no ano anterior. O Jobard, ele era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Homeopata. Não o Jobard, o Moore que era. O Jobard, ele era engenheiro. Então, o Jobard acreditava que, em razão das características do Dr. Moore, que ele estivesse habitando Júpiter, né? É como se a Terra já fosse muito pequena para ele. Né? Exatamente. E aí evocaram... Ele já tinha mérito. E evocaram, então, o Dr. Moore para verificar o que ele poderia informar a respeito da vida espiritual. Então, a última coisa que nós vimos no programa anterior foi uma observação de Kardec em que ele coloca: não sabíamos se ele, o Dr. Moore, quando vivo, acreditava que os espíritos pudessem tomar uma forma tangível, mas é evidente que agora se refere à forma vaporosa e impalpável das aparições. Então, embora vaporosa e impalpável, seriam visíveis, né? Exatamente. Então, quando a gente verifica uma materialização, talvez Kardec, na época, ainda não tivesse informação, isso aqui era 1858, informação sobre essas aparições poderem ser, sim, palpáveis, tangíveis, né? Em se tratando de materialização. Eu me lembro que o Gerson Simões Monteiro, né, que era da antiga USERJ, né, ele informa que participou de uma reunião de materialização em Caratinga, né, Minas Gerais, parece, e que o pai dele se materializou naquela reunião, e ele se sentou no colo do pai dele. Então, o Gerson era gordinho, né? Era pesadinho. Então, era tangível e bem tangível aquela aparição, né? Bom, aí é feita outra pergunta aqui ao Dr. Moore. Acreditais que ireis para Júpiter quando reencarnardes? Então, por que essa pergunta? Porque o Dr. Jobard achava que ele iria para Júpiter. Então, eles quiseram saber qual a opinião do próprio Dr. Moore, né? Acreditais que ireis para Júpiter quando reencarnardes?
Ele responde: irei a um mundo que se não iguala a Júpiter. Não se iguala ainda a Júpiter. Então, ele dá a entender que ele iria para um mundo mais elevado do que a Terra, mas ainda não igual em Júpiter já era Júpiter. Elevado, né? Na ideia dele. Então, Júpiter é mais elevado do que o mundo para onde ele iria, mas de qualquer forma já era um mundo mais elevado do que a Terra. Né? E aí faz outra pergunta. É por vossa própria vontade que ireis para um mundo inferior a Júpiter? Não é inferior à Terra, é inferior a Júpiter, né? É por vossa própria vontade que ireis para o mundo inferior a Júpiter, ou em razão de ainda não merecerdes habitar esse planeta? Entendeu a pergunta, né? Ele fala assim: por que você não vai para Júpiter? É você que não quer ir para Júpiter? Né? Você vai para um mundo ainda inferior a Júpiter? É porque você não quer ou porque você não pode? Né? Você não tem merecimento ainda para habitar Júpiter? E a resposta dele: prefiro acreditar que não o mereço e cumprir uma missão no mundo menos avançado, menos avançado do que Júpiter, mais avançado do que a Terra. Que né? a Terra. Sei que chegarei à perfeição, e é isso que me leva a ser modesto. Né? Então, quando ele fala assim, prefiro acreditar, é porque não foi escolha dele ir para um mundo menos avançado que a Terra. Os seus superiores entenderam que ainda não era o momento dele habitar Júpiter, né? Mas que ele já podia habitar um mundo melhor do que a Terra. Então você vê, Astênio, que a lei do progresso se faz em todos os planos, em todos os níveis. Você não vai para onde você quer, mas vai avançando. Vai avançando. Né? E em cada vez que você avança, pode ser que você esteja num planeta melhor do que a Terra. E você vê que isso é muito lógico, né? Porque você sai da Terra, aí vai direto numa próxima existência para Júpiter, que está muito mais avançado do que a Terra. Então você que estava muito bem na Terra em razão da sua condição pessoal de evolução, você passa a estar mal no outro planeta, Exatamente. Que é muito superior, né? Exatamente. Porque você está bem em relação à Terra, mas não está bem em relação àquele outro mundo. Então é melhor que passe para um mundo intermédio, né? Que não seja igual à Terra. Para não se complicar. Para não se complicar. Olha, vai dando passo a passo que é melhor para você, né? Bom, aí Kardec faz aqui um comentário, uma observação. Essa resposta é uma prova da superioridade desse espírito. Concorda com o que nos disse o padre Ambrósio, que é mais meritório pedir uma missão no mundo inferior do que querer avançar muito rapidamente num planeta superior. A mesma resposta que nós demos, né? Isso, E esse padre Ambrósio, a gente já viu a comunicação Exatamente. dele. Tinha até alguns espíritos fingindo que era padre Ambrósio, se lembra? E falando um monte de besteiras, né? Usaram a personalidade do padre. Isso, né? E depois fustigado, me lembro, foi fustigado, o espírito se revelou. Isso, que não era. O espírito que se manifestava como se fosse o padre Ambrósio e não era padre Ambrósio. Tudo isso a gente já viu nesses programas aqui. Né? O problema é que a nossa memória não retém tudo, né? É verdade. Mas a essência fica. Bom, então é feita uma outra pergunta. Roga-nos o senhor Jobá que vos indaguemos se estáis satisfeito com o artigo necrológico que sobre vós ele escreveu. Então, por ocasião da morte do Dr. Moore, o Jobá escreveu um artigo sobre a morte dele, né? Artigo necrológico deve ser isso. Exatamente. Né? Aí, e perguntou, então o senhor Jobá queria saber se ele estava satisfeito com o que ele escreveu a respeito dele, né? Lá no momento da morte dele. E ele responde o seguinte: escrevendo aquilo, deu-me Jobá uma nova prova de simpatia. Agradeço bastante e desejo que o quadro, um tanto exagerado, então assim, ele exagerou a meu respeito, né? E desejo que o quadro, um tanto exagerado, que fez de minhas virtudes e talentos, possa servir de exemplo àqueles dentre vós que percorrem as sendas do progresso. Então, quer dizer, ele não se reconhecia tão grande quanto Jobá descreveu, mas aquilo poderia estimular outros a serem grandes, né? Exatamente. E aí, uma outra pergunta. Considerando-se que em vida eres homeopata, que pensais agora da homeopatia? E ele responde: a homeopatia é o começo das descobertas dos fluidos latentes.
far-se-ão muitas outras descobertas, né? Igualmente preciosas, formando um todo harmonioso que conduzirá vosso globo à perfeição. Então ele estava convencido de que a homeopatia seria a medicina do futuro, né? Né? Porque você vê que a homeopatia caminha junto com a alopatia. Uhum. Por quê? Porque alguns medicamentos quimioterápicos hoje são tirados de plantas. Sim. Eu me lembro de um deles, que eu trabalhei com ele, o Taxol. Taxol é retirado de uma folha de uma planta que dá só no Canadá. Uhum. E ele é um quimioterápico poderoso que cura, sendo tratado com a quimioterapia, o câncer de ovário e de útero. Uhum. Então, veja como a planta é importante nesses estágios. Interessante que Deus, sabendo que as suas criaturas ficariam enfermas, já colocou os remédios na natureza. Né? Exatamente. Perfeito. Então, ele fala aqui que seria, de algum modo, a homeopatia seria a medicina do futuro. Até porque a gente já sabe hoje que a homeopatia, ela age no perispírito, né? Em razão dela ser esse fluido latente. Uma vez que o perispírito se reharmoniza, o corpo sofre os efeitos positivos. Né? E aí fazem uma outra pergunta, no caso aqui, a última, né? Ao Dr. Moore. Que mérito atribuís ao vosso livro Le Médecin de Povo? A medicina do povo. A medicina do povo. Aí ele responde, é a pedra do operário que levei à obra. Quer dizer, então ele sabia que não era grandes coisas, mas pelo menos era alguma coisa. Já dava um impulso, né? E aí é feita mais uma observação, né? Termina aqui a comunicação. Kardec diz o seguinte, a resposta desse espírito sobre a homeopatia vem corroborar a ideia dos fluidos latentes, já fornecida pelo espírito do senhor Badel, a propósito de sua imagem fotografada. Então a gente deve se lembrar também lá atrás do seu Badel, que já tinha morrido. Exatamente. A vizinha olhava, via ele lá na vidraça, onde ele tinha ficado os últimos dias antes da desencarnação, e ela olhava, ele estava lá ainda, né? E quando evocaram o senhor Badel, ele falou que eram esses fluidos latentes que ficaram impregnados ali, né? Esse tipo de coisa. Bom, Kardec continua dizendo o seguinte, disso resultaria que há fluidos cujas propriedades nos são desconhecidas ou nos passam despercebidas, porque sua ação não é ostensiva. Contudo, nem por isso deixa de ser menos real. A humanidade se enriquece de conhecimentos novos à medida que as circunstâncias lhe fazem conhecer suas propriedades. Então, a natureza é muito mais rica, né, do que a gente possa imaginar. O homem, quando ele dominar a natureza, ele terá, obviamente, dominado a si mesmo. Né? E aí já nem precisará mais de remédios, né? Porque quem domina a si mesmo já não fica doente. Não é isso? Bom, mas aí terminamos, então, aqui na revista de novembro de 1858, a comunicação do Dr. Moore. E aí vamos entrar numa outra comunicação bastante interessante, da Madame de Stael, né? Pelo menos escreve assim, S-T-A-E-L. Né? E a informação de Kardec é a seguinte, na seção da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, então aqui não foi uma comunicação familiar, foi na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no dia 28 de setembro de 1858, a revista aqui é de novembro, o fato ocorreu em setembro, o espírito Madame de Stael comunicou-se espontaneamente e sem ser chamado pela mão da senhorita né, que era médium, né? Médium psicógrafa, ditando a página que se segue. Então, a Madame de Stael não estava nem no pensamento de ninguém ali, ela não foi evocada por ninguém, mas ali apareceu e enviou uma mensagem. E dizia a Madame de Stael, viver é sofrer. Sim, mas a esperança não acompanha o sofrimento? Não pôs Deus na mão dos infelizes maior dose de esperança? Criança, o pesar e a decepção acompanham o nascimento,
mas à sua frente marcha a esperança que diz: avançai. O objetivo é a felicidade. Deus é clemente. Ela não deve ter tirado esse tema do nada. Ela devia estar já querendo consolar alguém que estava sofrendo. Perfeito. Né? Assim, por que? Perguntam os espíritos fortes. Normalmente os espíritos fortes são espíritos materialistas, né? Aqueles que acham que eles não precisam de Deus, não precisam de nada, né? Então, por que? Perguntam os espíritos fortes. Vi ensinar-nos uma nova religião quando Cristo estabeleceu as bases de uma caridade tão grandiosa, de uma felicidade tão verdadeira. Não é nossa intenção modificar o que ensinou o grande reformador. Não. Vimos apenas reafirmar nossa consciência, aumentar nossas esperanças. Quanto mais o homem se civiliza, mais deveria ter confiança e mais necessidade temos ainda de o sustentar. Não pretendemos mudar a face do universo. Viemos ajudar a torná-lo melhor. E se neste século não viéssemos em auxílio do homem, seria ele muito infeliz pela falta de confiança e de esperança. Porque, de fato, o materialismo estava se tornando uma praga, né? E aí, sem que o materialismo tenha vencido, nós ainda temos tantas misérias, tantos suicídios, tantos homicídios, né? Imagina se o materialismo tivesse vencido de fato. Nossa Senhora! Né? Então não pretendemos mudar a face do universo, viemos ajudar a torná-lo melhor. E se neste século não viéssemos em auxílio do homem, seria ele muito infeliz pela falta de confiança e de esperança. Sim, homem sábio, que ledes nos outros, que procurais conhecer o que pouco vos importa e afastais aquilo que vos interessa. Então gasta tempo buscando conhecer o que não tem importância e foge daquilo que tem importância, né? Uhum. Esses tais homens fortes. Então, sim, homem sábio, que ledes nos outros, que procurais conhecer o que pouco vos importa e afastais aquilo que vos interessa. Abri os olhos e não desespereis. Não digais que o nada pode ser possível quando, em vosso coração, deveríeis sentir o contrário. Vinde tomar assento nesta mesa e esperai, porquanto, ela está chamando os sábios para tomar assento naquela mesa na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Vinde tomar assento nesta mesa e esperai, porquanto nela sereis instruído quanto ao vosso futuro e sereis feliz. Aqui há pão para todos. Desenvolvereis vosso espírito, alimentareis vosso corpo, acalmareis vossos sofrimentos e florireis a vida, embelezando-a de esperança, a fim de a tornardes mais suportável. E assina então Stael. Provavelmente era alguém conhecido na sociedade, era uma mulher conhecida na sociedade da época, né? Porque ela não se assinou Madame Stael, ela assinou apenas Stael. Se ela estava sendo chamada aqui de Madame Stael, é porque em vida era conhecida como... Era uma senhora. E em vida era conhecida como Madame Stael. Bom, aí Kardec faz uma observação. O espírito fazia alusão à mesa onde estavam os médiuns. Então, quando ela chamava vinde, né, assumir, né, essa mesa e tal, estava se referindo da mesa onde estava o médium. Aí a Madame Stael falou assim: questionai e responderei às vossas perguntas. Então, depois de ela ter dado essa mensagem, ela se colocou à disposição para responder perguntas. Aí foi a primeira pergunta. Porque não prevíamos a vossa visita, não preparamos um assunto. Então, ela chegou lá de surpresa. Pega de surpresa. Vamos perguntar o que a ela, né? Aí ela colocou assim: sei perfeitamente que as perguntas particulares não podem ser respondidas por mim. Ou seja, não adianta fazer perguntas se eu vou casar, se eu vou ficar rico, quando eu vou morrer, e essa ela não responde, né? Sei perfeitamente que as perguntas particulares não podem ser respondidas por mim. Porém, quantas coisas de caráter geral se podem perguntar, mesmo a uma mulher que teve um pouco de espírito e agora tem muito coração. Então, um pouco de espírito e um pouco de sagacidade, de inteligência, né? Ela deve ter se destacado na sociedade no tempo dela, né, pela inteligência. Nesse momento, uma senhora que assistia à sessão pareceu desfalecer. Então, eu estava ali assistindo a sessão, não estava na mesa, estava assistindo a sessão. Sim. Neste momento, uma senhora que assistia a sessão pareceu desfalecer, pareceu desmaiar, né?
mas não passou de uma espécie de êxtase. Então parecia um desmaio, mas na verdade ela entrou em êxtase, né? Mas não passou de uma espécie de êxtase que, longe de ser penoso, foi-lhe muito agradável. Então ela entrou no processo de êxtase, que ela estava vendo alguma coisa que os outros não estavam vendo, né? Ofereceram-se para magnetizá-la, dar passe, né? Então o espírito de Madame Stael disse espontaneamente: não, deixai-a em paz. É necessário que a influência exerça a sua ação. Então, influência, em princípio, a influência da própria Madame Stael, ou do que ela estava vendo lá no êxtase. Exatamente. Né? É necessário que a influência exerça a sua ação. Depois, dirigindo-se àquela senhora, a essa que desmaiou, né? Depois, dirigindo-se àquela senhora, disse: tende confiança. Um coração vela junto de vós. Deseja falar convosco. Chegará o dia. Não precipitaremos as emoções. Então, a Madame Stael esclareceu que isso estava acontecendo com ela, porque tinha um espírito que cuidava dela e que estava querendo falar, né? O espírito que se comunicava por aquela senhora e que era o de sua irmã, então a irmã daquela senhora que provocou esse fenômeno aqui. Então ela entrou em êxtase, provavelmente que estava vendo a irmã, né? Uhum. O espírito que se comunicava por aquela senhora e que era o de sua irmã, escreveu então espontaneamente: eu voltarei. Então ela não podia se comunicar naquele instante, mas ela voltaria. Dirigindo-se novamente àquela senhora, Madame de Stael escreveu: uma palavra de consolação a um coração que sofre. Então a gente vê que, de fato, a mensagem inicial dela sobre o sofrimento, ela estava se dirigindo àquela senhora, né? Uma palavra de consolação a um coração que sofre. Por que essas lágrimas de mulher para uma irmã? Essas incursões ao passado, quando todos os vossos pensamentos deveriam voltar-se para o futuro. Então, em razão dessa senhora ter perdido a irmã, estava lá presa no passado. Vosso coração sofre, vossa alma tem necessidade de expandir-se. Pois bem, que essas lágrimas sejam de alívio e não originadas pelos remorsos. Aquela que vos ama e por quem chorais, que era a irmã, né? Aquela que vos ama e por quem chorais, é feliz e venturosa. Esperai reunir-vos a ela um dia. Não a vedes, entretanto, para ela não existe separação, desde que está constantemente perto de vós. Então, ali na reunião, ela, estando mais espiritualmente amparada, sentiu mais a presença da irmã, né, e entrou nesse processo de êxtase, né? Estamos chegando no finalzinho, mas de qualquer forma ainda dá para ver mais algumas perguntas feitas a Madame Stael. Então, Stael, né? Aí pergunta assim: poderias dizer-nos o que pensais atualmente de vossos escritos? Então, de fato, ela era conhecida, ela deixou obras publicadas. Ela responde: uma só palavra vos esclarecerá. Se voltasse e pudesse recomeçar, modificaria 2 terços e conservaria apenas um, né? Apenas 1 terço. Isso era muito comum em outros escritores, né? Exato. Eu escrevia um monte de bobagem que vocês adoravam, né? Se eu pudesse reescrever agora, eu jogaria fora um monte de coisas que eu escrevi. Nossa Senhora! Né? Bom, consentirias em revelar as coisas que desaprovais? Desaprovais dos escritos dela, né? Ela disse: não é muita exigência, pois aquilo que não for justo, outros escritores mudarão. Fui masculina demais para uma mulher. Né? Eu não sei o que ela quis dizer, fui masculina demais, mas parece que é racional demais, né, para uma mulher, né, porque não era normal no tempo dela, né, que a mulher fosse muito racional, né? E ela acha que ela escrevia de modo muito racional. Isso aí faz outra pergunta: qual era a causa primeira do caráter viril que demonstrastes quando vivias? Então ela tinha esse caráter meio masculinizado. Exatamente. Né? Embora como Chico também tinha um caráter feminino, uma alma mais feminina. Uhum. Aí ela responde assim: isso depende da fase de nossa existência. Quer dizer, esse caráter viril variou de acordo com a fase da existência, na infância, na juventude, daí por diante. Na sessão seguinte, no dia 12 de outubro, dirigiram-lhe as seguintes perguntas por intermédio do Sr. D., médium psicógrafo. Então, na outra reunião, estava ela lá também presente, né? Aí perguntaram a ela: outro dia viestes a nós espontaneamente, por meio da senhorita E. Que motivo vos levou a favorecer-nos com a vossa presença sem que a tivéssemos evocado? Então, dessa vez, ela tinha sido evocada, né? Exatamente. Não. Ela responde: a simpatia que tenho por todos vós. É ao mesmo tempo o cumprimento de um dever que me é imposto em minha atual existência,
Quando ela fala em minha atual existência, só podemos entender a atual existência espiritual dela, né? Então, porque a gente acha que a existência é só a existência física. Então, ela fala assim, é um dever, né, é o cumprimento de um dever que me é imposto em minha atual existência. Ou melhor, em minha existência passageira. Isso aqui ficou sem entender, porque ela está falando de minha atual existência. A atual existência dela era a existência espiritual, e ela fala em minha existência passageira. Pois que sou chamada a reviver. Na medida em que ela vai falar sobre a vida anterior dela, ela é chamada a reviver a vida anterior, né? Pois que sou chamada a reviver. Aliás, é o destino de todos os espíritos. No entendimento dela, todos os espíritos eram chamados a reviver. Não foi uma resposta muito rica, não, mas enfim, foi a resposta dela e o nosso tempo acabou. Meus amigos, meus irmãos, muito obrigado por vocês estarem estudando e ouvindo a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês o Clube da Fraternidade, 3386-1422. 3386-1422. Se solidarizem e tragam sempre mais um sócio. É muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.